Então, dando continuidade ao nosso estudo de cone, hoje a gente vai ver o volume do tronco de um cone. Esse cone é um cone reto, tá? O volume do tronco, um exemplo do tronco do cone seria esse copo, ou uma xícara. É como se o cone ele fosse cortado, tá? A partir desse corte, ele fica com dois círculos, um menor e o outro maior. Lembrando que esses dois círculos, né? Existem dois raios, o raio maior, que é esse de baixo aqui, e o raio menor, que é esse aqui de cima, da parte de cima do tronco, ok? Que a gente chama de Rzinho e o de baixo Rzão. Então, o volume do tronco do cone, ele é dado por π vezes a altura, dividido por 3, Rzão ao quadrado, que é o raio maior ao quadrado, mais Rzinho vezes Rzão, mais o Rzinho ao quadrado. Então, a gente só precisa entender que tem dois raios, né? Que eu vou elevar esse raio maior ao quadrado e esse raio menor ao quadrado, depois fazer a multiplicação entre eles, multiplicar por a altura, que é o H, e dividir por 3. Veja só, aqui a gente tem o π. O π a gente só substitui se ele disser a você, substitua o π por tanto, né? O valor aproximado de π é 3,14. Se ele não disser isso a você, você continua repetindo o π, não faz a substituição. Então, temos dois exemplos para trabalhar. É bem tranquilo. Os raios das bases de um tronco de cone são 3 metros e 2 metros. A altura do tronco é 6 metros. O que ele quer que você calcule é o volume. Então, para calcular o volume, temos volume é igual a π vezes a altura. Qual foi a altura que ele deu a você? 6 metros. Então, π vezes 6, dividido por 3, que faz a multiplicação pelo raio maior. E quem é o raio maior? O 3 ao quadrado. Raio maior é 3, então 3 ao quadrado, ok? Mas 2 vezes, ou seja, o raio maior vezes o raio menor, nada de 2 vezes. Raio maior vezes o raio menor. Então, vai ser 3 vezes o 2. Vou colocar logo o resultado e vai dar 6. Mais o Rzinho ao quadrado. Quem é o Rzinho? O 2. 2 ao quadrado, que você já poderia colocar logo de cara. É só para a gente ficar ligado na fórmula. Se não lembrar, então já sei. Eu preciso elevar o raio maior ao quadrado, o raio menor ao quadrado, fazer a multiplicação entre esses dois raios, fazer a multiplicação pela altura e dividir por 3. É basicamente isso. Então, o volume será igual a 6 vezes π vai dar 6π. Daí, a gente soma, né? Aqui. Eu tenho 9 mais 6 mais 2 ao quadrado. Então, 9 mais 6 mais 2 ao quadrado, a gente tem o resultado 19. Então, 19 é o nosso resultado. Isso tudo é dividido por 3. Então, o nosso volume será igual a 6 vezes 19, que vai dar 114. Lembrando que a gente vai repetir o π, ok? Só substituo se ele mandar. 114 dividido por 3. Então, o nosso volume será igual a 38 π. Como está em metro, então, metros cúbicos. Sempre que a gente estiver trabalhando com volume, eu vou ter sempre o valor da unidade elevado ao cubo. Ok? Questão tranquila, né? Fácil demais, essa parte de
volume do tronco do cone, tá? Então, vamos lá, treinar que é interessante. Questão 2. Calcula o volume de novo de um tronco de cone de bases paralelas de altura 10 centímetros. Então, vou colocar aqui o H igual a 10 centímetros. Podemos fazer isso. O raio da base maior medindo 8 centímetros, então, o Rzão mede 8 centímetros. E o raio da base menor mede 4 centímetros. O Rzinho é igual a 4 centímetros. Ok? Então, vamos lá. Volume é igual a altura vezes π. Então, vai dar 10π. Lembrando da divisão por 3, gente. Não pode esquecer. Aí, entre parênteses, temos o Rzão ao quadrado. Quem é meu Rzão? O 8. O 8 ao quadrado, que vai dar resultado 64. Mais Rzinho vezes Rzão. Então, eu vou ter 4 vezes o 8, que vai dar 32. Mais o Rzinho ao quadrado. Rzinho é 4, então ao quadrado vai dar 16. Ok? Daí a gente soma o parênteses, faz a multiplicação por 10 e divide por 3. Então, o volume será igual a 10π, somando 64 mais 32 mais 16, a gente tem resultado 112. Isso tudo dividido por 3. Então, meu volume será igual a 10 vezes 112, vai dar 1120 π sobre 3. Como a gente não tem um valor exato, então posso deixar na forma de fração. Mas, se por acaso a questão te pedir um valor aproximado, então você vai ter que dividir. Lembrando da unidade, a gente está em centímetro, então volume sempre centímetro, metro, sempre ao cubo. A unidade sempre vai para o elevado, vai ser sempre elevado ao cubo, certo? Então, é isso, o volume do tronco do cone. Uma questão tranquila, basta decorar a fórmula ou então treinar, que você não precisa de decoreba, ok? Bons estudos, espero que tenha entendido.